Olá! O que uma tecnologia de milhares de anos atrás, como o alfabeto, tem a ver com o jeito que a gente pensa hoje, com o nascimento da filosofia, da ciência? Bom, a resposta é, basicamente tudo. Vamos entender essa conexão, que é super profunda e que muitas vezes passa batida. A ligação entre o alfabeto e a invenção do pensamento crítico. Para começar, vamos fazer uma pergunta que é central para tudo isso. É algo para se pensar, sério. Como era o mundo antes da escrita? Como é que uma cultura inteira, com todas as suas leis, suas histórias, seu conhecimento, era guardada e passada para frente, sem livros, sem nenhum registro permanente? Então, a gente entra no mundo da pura memória. Em sociedades que não tinham escrita, o único lugar para guardar qualquer tipo de informação era o cérebro humano. A sobrevivência de toda uma cultura dependia da capacidade que as pessoas tinham de memorizar as coisas. Numa cultura oral, não tinha HD externo. O cérebro era o único HD. Todo o conhecimento era guardado ali, na memória, e transmitido cara a cara, de pessoa para pessoa. E para garantir que nada se perdesse no caminho, a repetição e o ritmo eram fundamentais. A poesia, olha só, não era só arte, era uma ferramenta funcional, mnemônica. E passar esse conhecimento adiante era um evento social, uma coisa compartilhada, que era vital para a sobrevivência de todo o grupo. Poemas gigantescos como a Ilíada e a Odisseia não eram só para entreter o pessoal. Como um estudioso chamado Eric Havelock mostrou, a poesia antiga tinha uma função muito prática. Ela funcionava como se fosse o grande banco de dados da cultura grega. Era o jeito que eles tinham de registrar tudo o que era importante para a sociedade. Ok, se o grande desafio era a memória, qual foi a solução? A gente entra agora na nossa segunda parte para ver como uma tecnologia que o próprio Havelock chamou de explosiva chegou e mudou completamente as regras do jogo. Uma invenção simples, mas que alterou o curso da história humana para sempre. Mas o que o alfabeto grego tinha de tão revolucionário? É que, diferente de outros sistemas de escrita mais antigos, que eram super complexos, ele foi o primeiro a ter sinais separados para tudo, tanto para as consoantes quanto para as vogais. Parece um detalhe técnico, né? Mas essa foi a grande sacada. Isso tornou o sistema incrivelmente eficiente e, o mais importante, muito fácil de aprender. E o impacto social disso foi imenso. Antes, a escrita era quase um segredo, uma coisa de uma elite, uma casta de escribas. O conhecimento ficava restrito a um grupinho. Com o alfabeto grego, tudo mudou. A escrita se tornou acessível para o cidadão comum. O conhecimento, pela primeira vez, foi democratizado. E aqui a gente chega no ponto crucial. O que acontece quando o cérebro não precisa mais gastar toda a sua energia funcionando como um disco rígido? Bom, vamos para a nossa terceira parte. A mente finalmente liberta. O processo foi uma verdadeira transformação, uma coisa levando a outra. Primeiro, o conhecimento passa a ser gravado fora da cabeça, numa superfície. E isso automaticamente libera a mente daquela tarefa exaustiva de ter que memorizar tudo, o tempo todo. E com toda essa energia mental livre, o cérebro pôde começar a fazer uma coisa totalmente nova: analisar, questionar, pensar de forma abstrata sobre aquele conhecimento que agora estava ali, fixo, visível. Essa é a virada de chave. A escrita permitiu que os seres humanos tomassem distância das suas próprias palavras. Pensa só, em vez de estar no meio de uma conversa que se perde no ar, agora era possível ser um observador de um texto, estático, parado. Isso tornou possível examinar as ideias de um jeito completamente novo, muito mais abstrato, generalizado e racional. E essa capacidade novinha em folha de analisar as coisas nos leva direto para a nossa quarta sessão, o nascimento da filosofia. É a transição daquela crença que era simplesmente decorada, memorizada, para o pensamento que podia ser analisado, dissecado, questionado. A conexão é direta, olha só. A ferramenta, que é a escrita alfabética, gerou novas capacidades, como poder examinar o discurso e pensar de forma abstrata. E os resultados culturais disso foram revolucionários: a racionalidade, o ceticismo, a lógica, a ciência e, claro, a filosofia. É como diz o antropólogo Jack Gurry, o interesse pelas regras do raciocínio, que é a base da filosofia, parece que nasce justamente da formalização que a escrita traz para a comunicação. A partir do momento em que as crenças e os argumentos são colocados no papel, eles viram objetos, que podem ser analisados, criticados, melhorados. Mas isso não aconteceu uma vez só e pronto. Vamos para a nossa última parte para ver como isso tudo se encaixa num padrão que se repete ao longo da história. As grandes revoluções que literalmente mudam a nossa mente.
Se a gente olha para a história, o padrão fica muito claro. Não é coincidência que os grandes saltos no pensamento humano aconteceram logo depois de grandes transformações nas ferramentas de comunicação. A escrita lá na Babilônia, o alfabeto na Grécia e, bem mais tarde, a prensa de Gutenberg na Europa. A lição aqui é realmente profunda. Cada mudança radical na tecnologia de comunicação faz muito mais do que só alterar como a gente compartilha informação. Ela altera fundamentalmente a forma como a gente pensa. A cultura não é só sobre o que a gente produz, mas sobre como a gente se comunica e registra o que sabe. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Se o alfabeto deu origem à filosofia, que novas formas de pensar as nossas tecnologias de hoje, como a internet e a inteligência artificial, estão criando nesse exato momento? O que será que está nascendo agora, talvez sem que a gente nem esteja percebendo?